O sol de fim de tarde banhava São Paulo com aquele tom alaranjado que deixava os prédios ainda mais imponentes. O trânsito congestionado não impedia que a cidade pulsasse com sua energia característica, uma mistura de pressa e esperança. Foi nesse cenário que Kaká, recém-chegado de uma viagem internacional, desembarcou no aeroporto de Congonhas. Usava óculos escuros, um boné simples e um sorriso discreto, mas era impossível passar despercebido. Ainda que aposentado, o ex-jogador era reverenciado como ídolo por qualquer brasileiro que amasse futebol. Assim que entrou no carro que o aguardava, recebeu uma ligação de seu assessor, Rodrigo. Kaká, preciso falar de uma reunião importante amanhã. Uma das maiores construtoras do país quer você como embaixador de um projeto enorme. É coisa grande, contrato milionário, mídia nacional e internacional. Kaká, cansado da viagem, apenas suspirou. Rodrigo, você sabe que eu não gosto de me envolver com qualquer coisa. Preciso entender o propósito. Não quero emprestar minha imagem para algo que não acredito. Eu sei, mas calma. Eles me garantiram que é sobre desenvolvimento, modernização, turismo. Vai trazer emprego para a cidade. É uma oportunidade que não aparece todo dia. Kaká olhou pela janela, observando as ruas simples que se misturavam aos arranha-céus. No fundo, tinha uma intuição que sempre lhe dizia para ser cauteloso, mas também sabia que, às vezes, aceitar certos convites poderia abrir portas para causas maiores. Na manhã seguinte, em um dos hotéis mais luxuosos da Avenida Paulista, ele foi recebido como estrela. Câmeras, jornalistas e executivos engravatados disputavam sua atenção. Um dos diretores da construtora, um homem de fala mansa chamado Dr. Valmir, estendeu-lhe a mão com entusiasmo. Kaká, é uma honra ter você aqui. Nosso projeto vai mudar o conceito de turismo em São Paulo. Queremos construir um hotel de luxo, com centro de convenções, restaurantes internacionais e um espaço de lazer que vai atrair investidores do mundo todo. As palavras ecoavam como música para os ouvidos da plateia. Havia gráficos, maquetes digitais, projeções em telas enormes mostrando famílias sorrindo e empresários brindando em piscinas infinitas. Rodrigo, ao lado de Kaká, balançava a cabeça positivamente, como quem dizia, é agora. E você, Kaká, continuou Valmir, será a cara desse projeto. Um ícone do esporte, reconhecido pela sua ética, sua fé e sua trajetória de sucesso. Com a sua imagem, vamos mostrar que esse empreendimento é confiável, é moderno, é o futuro. Kaká permaneceu em silêncio por alguns segundos. Gostava de ser cauteloso, de pensar além da superfície. E onde exatamente será construído esse hotel? Perguntou com curiosidade. O diretor respondeu de maneira vaga, desviando o olhar. Numa área subutilizada da cidade, um terreno que pode ter muito mais valor do que tem hoje. Vamos revitalizar o espaço, dar um novo significado. A resposta parecia convincente, e o ambiente cuidadosamente preparado, com jornalistas sorrindo e flashes de câmeras, ajudava a dar uma sensação de grandiosidade. Nos dias que se seguiram, os contratos foram discutidos. Advogados, publicitários, marqueteiros. Tudo caminhava rapidamente. Kaká, acreditando no discurso de progresso, decidiu assinar. Não por vaidade, nem pelo dinheiro, mas porque achava que, de alguma forma, poderia contribuir para melhorar a cidade. O anúncio oficial foi marcado para um sábado à tarde, no auditório de um centro cultural famoso. As poltronas estavam lotadas e o evento transmitido ao vivo para todo o país. Quando Kaká subiu ao palco, os aplausos foram ensurdecedores. Ele pegou o microfone e disse, com humildade, sempre escolho meus passos com responsabilidade. Aceito ser o embaixador desse projeto porque acredito no desenvolvimento sustentável e no futuro de São Paulo. As câmeras registraram o aperto de mãos entre ele e os executivos. Sorrisos, flashes, champanhe. O contrato milionário estava selado. Porém, o que ninguém havia contado a Kaká era a verdade por trás do terreno subutilizado. Não era apenas um espaço abandonado. Era, na verdade, o campo de futebol comunitário no bairro do Jardim Aurora, um espaço de terra batida onde centenas de crianças jogavam todos os dias. Era lá que sonhos nasciam.
Garotos descalços chutavam bolas surradas. Meninas corriam atrás da bola sem se importar com as roupas velhas. Pais e mães viam naquilo a única esperança de manter seus filhos longe da violência. O campo tinha história. Ali, décadas atrás, craques anônimos haviam treinado. Era um símbolo de resistência, uma prova viva de que o futebol brasileiro brota das periferias, das ruas, dos lugares mais improváveis. 2 dias após o evento, uma reportagem no noticiário da noite trouxe a revelação. O terreno escolhido para a construção do luxuoso Hotel Aurora será o campo comunitário que há mais de 30 anos atende crianças carentes da região. Com a demolição prevista para o próximo mês, o futuro do espaço está em risco. As imagens mostravam crianças chorando, segurando cartazes escritos à mão. Não tirem nosso campo, e aqui é o nosso Maracanã. Kaká, sentado no sofá de casa, arregalou os olhos. Não pode ser. Pegou o celular e ligou imediatamente para Rodrigo. Você sabia disso? Do outro lado da linha, o assessor engasgou. Eu não fazia ideia. Kaká, eles nunca mencionaram nada. Só disseram que era um terreno sem uso, que estava abandonado. Kaká desligou sem dizer mais nada. Um nó apertava sua garganta. A memória o levou direto à infância em São Paulo, quando jogava bola descalço em terrenos baldios, improvisando través com chinelos velhos. Foi dali que nasceu sua paixão. Dali que começou sua jornada até os maiores estádios do mundo. Sentiu como se tivesse traído a si mesmo. No dia seguinte, decidiu ir pessoalmente até o Jardim Aurora. Chegou cedo, antes mesmo de o sol despontar completamente. O campo estava cheio de marcas, chuteiras desgastadas, bolas furadas, redes remendadas. Mas estava vivo. Crianças já corriam, gargalhando, enquanto alguns adolescentes improvisavam um treino. Quando perceberam a presença de Kaká, houve um silêncio repentino. Todos se aproximaram, mas não com o entusiasmo que ele esperava. Um menino de cerca de 10 anos, com o rosto suado e os pés descalços, olhou diretamente para ele e perguntou: é verdade que o senhor vai acabar com o nosso campo? Kaká sentiu como se tivesse levado um chute no peito. Tentou responder, mas as palavras não saíam. Outro garoto gritou: você também não começou num campinho de terra, Kaká? Por que quer tirar o nosso? E então, as lágrimas vieram. Kaká, no meio do campo, cercado por crianças, não conseguiu segurar o choro. Eu não sabia que era aqui. Mas para aquelas crianças, não importava. A dor já estava instalada. Enquanto caminhava de volta para o carro, ainda com os olhos marejados, decidiu que não podia continuar. O dinheiro, o contrato, a fama, nada tinha valor se fosse à custa do sonho daquelas crianças. Naquela noite, sentado sozinho em seu quarto, olhou para a Bíblia aberta sobre a mesa e sussurrou uma oração. Deus, me mostre o caminho certo. Eu não posso ser cúmplice disso. E foi assim que, no silêncio de sua própria consciência, tomou a decisão mais difícil: romper o contrato milionário e enfrentar tudo o que viesse pela frente. O anúncio do rompimento do contrato ainda não havia sido feito oficialmente, mas a notícia de que o campo comunitário seria destruído para dar lugar ao hotel já se espalhava como fogo em palha seca. Na manhã seguinte à visita de Kaká ao Jardim Aurora, os jornais estampavam manchetes pesadas. Ídolo do futebol brasileiro apoia projeto que ameaça campo de crianças carentes. Contrato milionário pode enterrar o sonho de jovens atletas da periferia. As redes sociais estavam em ebulição. Hashtags como #SalvemoCampo e #KakáTraidor subiam aos trending topics. Em cada canto da cidade, pessoas comentavam, indignadas, que o homem que sempre representou fé e valores agora parecia ter se vendido ao dinheiro. No escritório de seu assessor, Rodrigo quase não conseguia atender a todas as ligações. Eram jornalistas, patrocinadores, antigos colegas do futebol. O telefone não parava. Rodrigo, precisamos de uma nota oficial. Precisamos dizer que eu não sabia, que me enganaram, disse Kaká, caminhando de um lado para o outro, visivelmente agitado. Rodrigo respirou fundo. Kaká, se você falar isso agora, vai parecer desculpa esfarrapada. O público está ferido, e quando o povo se sente traído,
não escuta explicações. Eles querem gestos, não palavras. Kaká passou a mão pelos cabelos, em desespero. Então eu preciso ir lá de novo. Preciso olhar nos olhos daquelas crianças, preciso mostrar que não vou permitir isso. Naquela tarde, o Jardim Aurora se transformou em palco de protesto. Pais, mães, jovens e crianças seguravam cartazes improvisados. Em meio à multidão, câmeras de televisão transmitiam ao vivo o clima tenso. Foi nesse momento que o carro de Kaká parou na entrada do campo. Ao descer, ouviu vaias. Alguns gritavam: "Volta pro seu hotel, Kaká. Você não é mais um dos nossos." A dor da rejeição era quase física, mas ele continuou caminhando. No meio da confusão, um garoto de cerca de 12 anos, com a camisa rasgada e um tênis emprestado, correu até ele. Com lágrimas nos olhos, perguntou: "Se fosse o campo onde você começou, você deixaria destruírem?" O silêncio tomou conta por alguns segundos. Kaká se abaixou, olhou nos olhos do menino e respondeu: "Não, e não vou deixar destruírem o de vocês também." As câmeras captaram cada palavra. A cena correu o país em minutos. No entanto, a situação era mais complicada do que parecia. A construtora já tinha papelada em andamento, licenças aprovadas, contratos assinados. Romper o acordo significaria enfrentar processos milionários, acusações de quebra de contrato e até perda de credibilidade comercial. Rodrigo tentou convencê-lo a adiar a decisão. "Kaká, se você sair agora, vai perder não só dinheiro, mas pode enfrentar uma guerra jurídica. Pense na sua imagem internacional. Pense nos patrocinadores." Mas Kaká já estava decidido. "Minha imagem não vale nada se for construída em cima do choro de uma criança. Rodrigo, eu não vou recuar. Se tiver que enfrentar essa tempestade, eu enfrento." Nos dias seguintes, a mídia acompanhou cada passo do ex-jogador. Um canal de televisão exibiu uma reportagem devastadora. Mostrava crianças abraçadas às través enferrujadas, dizendo que ali era o único lugar onde se sentiam livres. Uma menina, de tranças e sorriso tímido, declarou: "Eu quero ser jogadora como a Marta, mas sem o campo, onde vou treinar." A declaração correu o Brasil. Celebridades começaram a se posicionar. Alguns criticavam Kaká duramente, outros pediam compreensão. O debate tomou conta dos programas de rádio, mesas redondas esportivas e até das conversas nos ônibus. Certo dia, um grupo de mães do bairro procurou Kaká em sua casa. Elas não foram com cartazes nem com gritos, foram com lágrimas e súplicas. "Kaká, não tire o pouco que temos. O campo mantém nossos filhos longe da rua, longe do tráfico. Aqui, eles sonham em ser alguém melhor. Se acabar com isso, eles não terão mais nada." Ele ouviu cada palavra com o coração apertado. Ao final, prometeu: "Eu vou lutar por vocês. Eu não sabia o que estava por trás, mas agora sei. E vou usar tudo o que tenho para que esse campo não desapareça." Na manhã seguinte, convocou uma coletiva de imprensa em um hotel da cidade. O salão estava lotado. Câmeras, microfones, repórteres de todos os cantos. Quando entrou, o silêncio foi imediato. Kaká, de terno simples, olhou firme para as câmeras e começou: "Quero começar pedindo desculpas a cada criança, a cada família que se sentiu traída. Eu assinei um contrato acreditando que estava ajudando a cidade, mas não sabia que isso significava destruir um campo comunitário. Esse campo representa muito mais do que terra e través. Ele representa sonhos, representa o futuro do nosso futebol. Por isso, anuncio que estou rompendo o contrato, mesmo que isso custe caro para mim." As palavras ecoaram com força. Jornalistas entreolhavam, surpresos. Um repórter perguntou em voz alta: "E os processos? E o dinheiro que vai perder?" Kaká respirou fundo e respondeu: "O dinheiro se recupera. A confiança de uma criança, não." A coletiva terminou em aplausos de alguns, mas também com olhares críticos de outros. A construtora reagiu imediatamente. Soltou uma nota oficial acusando Kaká de irresponsável, dizendo que ele havia sido informado de tudo desde o início. Prometeram processá-lo por quebra de contrato e exigir indenizações milionárias. As manchetes mudaram de tom.
construtora acusa Kaká de má fé. Rompimento pode custar 30 milhões ao ex-jogador. Mas, ao mesmo tempo, as ruas vibravam com manifestações de apoio. Crianças pintavam muros com frases como "Obrigado, Kaká". Grupos de torcedores organizados apareceram no Jardim Aurora para apoiar a causa. Certa noite, exausto e abalado com a enxurrada de críticas, Kaká foi até o campo sozinho. Sentou-se na arquibancada improvisada e ficou olhando o céu estrelado. Aos poucos, algumas crianças se aproximaram. Não havia câmeras, não havia repórteres. Apenas elas e ele. Um dos meninos se sentou ao lado e disse baixinho: "Se você ficar do nosso lado, a gente não vai esquecer nunca". Naquele instante, Kaká sentiu que estava no caminho certo. Que não importava a tempestade da opinião pública, não importava o processo judicial. Havia algo maior em jogo. E prometeu a si mesmo: faria mais do que apenas defender o campo. Ele sonharia junto com aquelas crianças em algo ainda maior. As semanas seguintes foram um turbilhão. A construtora mantinha sua ofensiva jurídica, ameaçando processar Kaká por milhões. Mas, ao mesmo tempo, a comoção popular crescia. Programas de televisão, rádios comunitárias e até celebridades do entretenimento falavam sobre o caso. O campo do Jardim Aurora, antes invisível para o resto da cidade, agora era símbolo de resistência. Um sábado de manhã, Kaká decidiu voltar ao campo, dessa vez acompanhado de uma pequena equipe de filmagem independente. Ele não queria mais discursos prontos nem notas frias de imprensa. Queria mostrar a realidade nua e crua. As câmeras registraram crianças jogando com bolas furadas, redes rasgadas, uniformes improvisados. Captaram também o brilho nos olhos delas, a esperança que nenhuma miséria conseguia apagar. No final da gravação, Kaká encarou a lente e falou de coração aberto. Quando eu tinha a idade dessas crianças, o futebol era meu refúgio. Eu não tinha tudo o que tenho hoje. Eu sonhava, e sonhei porque tinha um campo para correr, para cair, para levantar. Este lugar não é só terra e grama. É a fábrica de sonhos de um povo. E eu escolho ficar do lado dos sonhos. O vídeo foi publicado em suas redes sociais e viralizou em poucas horas. Em 2 dias, já havia alcançado milhões de visualizações. Movido pela força da repercussão, Kaká deu o próximo passo. Lançou oficialmente a campanha Campo dos Sonhos, um movimento nacional para arrecadar fundos e construir não apenas um novo campo, mas um centro de futebol comunitário completo, com quadras, biblioteca, aulas de reforço escolar e programas de inclusão. A ideia era ousada. Se a construtora queria transformar o espaço em hotel, eles transformariam a dor em oportunidade de algo ainda maior. A coletiva de lançamento da campanha foi realizada no próprio Jardim Aurora, sob uma tenda improvisada. Havia jornalistas, moradores, crianças e até ex-companheiros de seleção brasileira que apareceram para apoiar. Kaká subiu em um pequeno palco de madeira e declarou: "Peço perdão mais uma vez a todos por ter me envolvido com algo que quase destruiu este lugar. Mas eu aprendi. Quando erramos, temos 2 escolhas. Podemos nos esconder ou podemos transformar o erro em força. Eu escolhi a segunda. Hoje lanço a campanha Campo dos Sonhos, para que possamos construir um centro esportivo que será orgulho não só do Jardim Aurora, mas de todo o Brasil." A multidão aplaudiu de pé. Crianças gritavam seu nome. Nos dias seguintes, doações começaram a chegar. Gente simples, como costureiras, pedreiros, vendedores ambulantes, enviavam pequenas quantias por Pix ou depósito. "É pouco, mas é de coração", escreviam. Ao mesmo tempo, empresários começaram a notar o alcance da campanha. Um canal de televisão ofereceu espaço gratuito para divulgar a iniciativa. Jogadores como Cafu, Rivaldo e até a própria Marta gravaram vídeos incentivando. Em menos de uma semana, o movimento se tornou assunto nacional. As hashtags mudaram de tom. Agora eram hashtag Campo dos Sonhos e hashtag Kaká Estamos Juntos. No entanto, nem tudo era apoio. Uma grande empresa multinacional de bebidas entrou em contato, oferecendo uma doação milionária, com a condição de que Kaká fosse o garoto propaganda de sua nova campanha publicitária. Rodrigo ficou animado. "Kaká, pensa bem. Como esse dinheiro,
Poderíamos levantar o centro inteiro em poucos meses. É a chance de dar certo sem depender de pequenas doações que podem demorar anos. Mas Kaká lembrou das palavras que ecoavam em sua mente desde o início. Não vender a alma. Ele respondeu com firmeza. Eu não vou trocar um sonho por marketing. O dinheiro só vale se for limpo, se for transparente, se respeitar essas crianças. Aceitarei parcerias, sim, mas não vou ser vitrine de ninguém que queira apenas se aproveitar. Rodrigo tentou insistir, mas viu que a decisão estava tomada. No mesmo dia, Kaká gravou outro vídeo, explicando a recusa da proposta milionária. Algumas empresas estão oferecendo ajuda em troca da minha imagem. Eu digo, não. Esse projeto não é sobre mim, é sobre as crianças. Se quiserem ajudar, que ajudem diretamente, sem condições. Porque a única condição que eu aceito é que cada real vá para o futuro delas. A declaração gerou uma onda de respeito. Muitos que antes ainda desconfiavam agora reconheciam a integridade do ex-jogador. Enquanto isso, o campo do Jardim Aurora continuava ativo. Crianças treinavam todos os dias, mesmo com a ameaça da demolição. Voluntários da comunidade passaram a organizar escolinhas, arrecadar chuteiras usadas, reformar as través. Era como se o movimento tivesse despertado um orgulho coletivo que estava adormecido. Numa tarde chuvosa, Kaká apareceu de surpresa no treino. Levou bolas novas, coletes e chuteiras. Mas mais do que isso, jogou com os meninos e meninas, sujando-se de barro, rindo das quedas, celebrando cada gol como se fosse uma final de Copa. Uma das mães presentes chorava discretamente. Ao ser perguntada por um repórter por que chorava, respondeu: porque hoje meu filho volta a acreditar que pode ser alguém. Os dias foram se transformando em semanas. A campanha arrecadava cada vez mais, mas ainda estava longe do valor necessário para erguer um centro completo. Foi quando uma rede nacional de supermercados anunciou que iria dobrar cada doação feita pela população. O impacto foi imediato. O valor arrecadado triplicou em poucos dias. Com isso, os planos começaram a se tornar realidade. Arquitetos voluntários ofereceram projetos. Engenheiros apareceram para ajudar sem cobrar. O sonho tomava forma, mas a construtora não desistia. Em uma coletiva agressiva, os executivos afirmaram que Kaká estava manipulando a opinião pública, que o terreno era legalmente deles e que o hotel seria construído de qualquer forma. Kaká assistiu à entrevista pela televisão. Em vez de se irritar, sorriu. Eles não entenderam nada. Rodrigo, o campo dos sonhos não é um lugar, é um movimento. Mesmo que destruam esse terreno, vamos construir outro ainda maior. Não podem demolir a esperança. Certa noite, deitado sem conseguir dormir, Kaká recebeu uma mensagem no celular. Era de um antigo amigo de infância, Tiago, que cresceu com ele jogando bola em campinhos de terra. Mano, eu vi tudo o que você tá fazendo. Se precisar de pedreiro, tô dentro. Não tenho muito, mas tenho minhas mãos. Vamos erguer esse lugar juntos. Kaká sorriu emocionado. Não era sobre milhões, era sobre corações dispostos. Alguns dias depois, durante um evento beneficente no centro da cidade, Kaká subiu ao palco para falar da campanha. O auditório estava lotado de empresários, artistas e pessoas comuns. Ele respirou fundo e disse: o futebol brasileiro nasceu da periferia, dos campos de terra, das ruas de paralelepípedo. Cada craque que vocês aplaudiram um dia começou descalço, com bola de meia. E agora temos a chance de devolver às crianças o que nos foi dado. Eu não escolho dinheiro, eu escolho sonhos. O público aplaudiu de pé, emocionado. Muitos abriram as carteiras ali mesmo, fazendo doações. A tempestade parecia começar a se transformar em bonança. Apesar das ameaças da construtora, a força do movimento já era irreversível. O Brasil inteiro estava acompanhando, torcendo, contribuindo. E no coração de Kaká, crescia a certeza. Não se tratava mais de corrigir um erro, mas de deixar um legado. O sol nascia tímido sobre São Paulo naquela manhã, mas no bairro Jardim Aurora a energia era diferente. Desde cedo, as ruas se enchiam de crianças correndo com camisas coloridas,
mães preparando bolos e sucos para vender em barracas improvisadas, jovens pintando faixas com mensagens de esperança. Depois de meses de luta, o dia havia chegado. A inauguração do Campo dos Sonhos. Kaká acordara antes do amanhecer. Olhou-se no espelho com uma expressão serena, mas ainda incrédula. Lembrou-se do início da jornada, o contrato milionário, o escândalo, as críticas, as lágrimas das crianças. Parecia uma eternidade, mas agora estava diante de algo muito maior do que ele poderia imaginar. Vestiu uma camisa simples, calça jeans e pegou sua Bíblia, que havia sido sua companhia em todos os momentos de incerteza. Rodrigo entrou no quarto com um sorriso nervoso. Está pronto, Kaká. Lá fora já tem imprensa do mundo inteiro. Nunca estive tão pronto na vida, respondeu o ex-jogador, fechando a Bíblia e levantando-se com firmeza. O trajeto até o Jardim Aurora parecia uma procissão. Carros buzinavam, motociclistas acenavam, pessoas batiam palmas nas calçadas ao ver o carro de Kaká passar. Quando chegou, o que encontrou foi muito mais do que esperava, um espaço transformado. O antigo campinho de terra havia dado lugar a um complexo esportivo completo. 2 campos de futebol de grama sintética, quadras poliesportivas, uma pequena biblioteca comunitária, salas para aulas de reforço escolar e até uma cantina onde as crianças teriam acesso a refeições nutritivas. Nas paredes, murais coloridos retratavam cenas do futebol brasileiro, com crianças sorrindo e correndo atrás da bola. Kaká desceu do carro e foi imediatamente cercado por aplausos. Crianças o abraçavam pelas pernas, pais choravam, repórteres gritavam seu nome. Mas, no meio daquele turbilhão, ele só conseguia pensar em uma coisa: valeu a pena. A cerimônia de inauguração começou com uma apresentação de capoeira, seguida por um coral de crianças da comunidade cantando o hino nacional. O público se emocionou. Políticos locais, artistas e jogadores estavam presentes, mas todos sabiam quem era o verdadeiro protagonista. Quando chegou a hora de Kaká falar, o silêncio tomou conta. Ele subiu ao palco improvisado, respirou fundo e começou. Eu errei quando aceitei algo sem conhecer a verdade. Mas Deus me deu a chance de transformar esse erro em algo maior. Hoje não é sobre mim, não é sobre dinheiro. É sobre vocês, crianças. Este lugar é de vocês. Que aqui nasçam novos sonhos, novos craques, mas, acima de tudo, novos cidadãos. O público explodiu em aplausos. Muitas pessoas choravam abertamente. Após o discurso, Kaká caminhou até o centro do campo principal, acompanhado de dezenas de crianças. Uma delas, a mesma que meses atrás havia perguntado se ele deixaria destruírem o campo de sua infância, entregou-lhe uma bola nova. Agora é a nossa vez de começar a sonhar de novo, Kaká. Ele sorriu, pegou a bola e chutou levemente, iniciando a primeira partida simbólica do Campo dos Sonhos. Crianças correram, gritaram, se abraçaram. Era como se cada chute fosse um grito de liberdade, cada gol uma promessa de futuro. Mas o impacto não ficou restrito ao bairro. A inauguração foi transmitida ao vivo pela televisão, alcançando todo o Brasil. Em várias cidades, pessoas se reuniam em praças para assistir nos telões. No Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e até em Brasília, multidões aplaudiam a cada imagem. A imprensa internacional também noticiava: ex-jogador Kaká transforma a polêmica em movimento social no Brasil. Jornais da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos destacavam a história de como um ídolo escolheu os sonhos de crianças em vez de milhões. Naquele mesmo dia, a construtora que havia planejado o hotel publicou uma nota oficial dizendo que desistia do projeto. A pressão popular, a repercussão negativa e a força simbólica do Campo dos Sonhos haviam se tornado barreiras intransponíveis. Rodrigo, emocionado, comentou: "Você percebeu? Você não apenas salvou um campo. Você mudou a lógica do jogo." Eles entenderam que não se constrói futuro destruindo sonhos. Kaká sorriu discretamente. "Não fui eu, Rodrigo. Foi cada criança, cada mãe, cada pessoa que acreditou. Eu só fui mais um instrumento." À tarde, enquanto a primeira partida oficial acontecia, Kaká se sentou na arquibancada ao lado de algumas crianças. Uma menina chamada Larissa, de apenas 9 anos, virou-se para ele e disse:
Eu quero ser médica, mas também gosto de jogar bola. Aqui eu posso estudar e jogar. Obrigada. Kaká sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era exatamente isso. O campo dos sonhos não era apenas sobre futebol. Era sobre oferecer caminhos, dar asas a sonhos diversos. Nos dias que seguiram, o centro se tornou um ponto de encontro. Voluntários davam aulas de reforço, médicos ofereciam atendimentos gratuitos e jogadores apareciam para dar clínicas de futebol. O que começou como uma defesa desesperada de um campinho ameaçado se transformou em um movimento nacional de esperança. Em entrevistas, Kaká sempre repetia a mesma frase: dinheiro pode construir hotéis, mas não constrói sonhos. E são os sonhos que transformam o Brasil. Numa noite tranquila, semanas após a inauguração, Kaká voltou sozinho ao campo dos sonhos. Sentou-se no gramado, olhando para o céu estrelado. Em suas mãos, segurava a mesma bola que havia recebido das crianças no dia da abertura. Fechou os olhos e lembrou de quando era apenas um menino jogando em um campinho de terra, sonhando em ser jogador. Sorriu. Agora sabia que tinha fechado um ciclo. Havia devolvido ao povo aquilo que um dia havia recebido. E prometeu em silêncio: enquanto eu viver, sempre vou escolher os sonhos das crianças.